falta do básico nos fez querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonho de milionário. Meu desejo virou meu adversário. Castelos imaginários, personagens e cenários. Navegar sem naufragar por esses mares. Executivo, sorriso da comissária. E viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Essa ainda não se responde. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós iremos falar sobre a política e os temas abordados em sala, como o neoliberalismo, a biopolítica e entre outros assuntos. Bom, temos a nossa participação das alunas Alanes, Noemi, Larissa, Thalita e Beatriz. Boa tarde, me chamo Noemi. Para começar, vamos falar sobre biopolítica. No conceito central de Michel Foucault, sociologicamente, a biopolítica é uma forma como o poder moderno regula a vida das pessoas, cuidando da natalidade, da saúde e também da educação, controlando e normalizando comportamentos. É um poder que atua diretamente sobre os corpos e populações. Um exemplo literário é o livro O Alienista, de Machado de Assis. O Dr. Simão, ele busca normalizar o comportamento das pessoas da cidade, decidindo quem é normal e quem é o louco. Isso ilustra perfeitamente a biopolítica, o controle da sociedade através da classificação, da vigilância e até mesmo da imposição de normas. Já filosoficamente, isso nos leva a refletir sobre a liberdade e a autonomia. Até que ponto somos livres quando o poder define o que é aceitável ou não? Essa tensão entre controle social e liberdade individual atravessa toda a sociedade contemporânea? Partindo da biopolítica, podemos pensar no neoliberalismo. Não é apenas a economia, é uma forma de organizar a sociedade e a política também. Ardit e Negri fazem uma distinção interessante. O Império Clássico que se baseia na conquista territorial e na colonização. Já o Império Moderno, segundo ele, se organiza por reflexos de redes, fluxos de capital e controle material, usando mercados e tecnologia como instrumento de poder. Isso muda como a população vive, como o trabalho e a organização e como o endividamento se torna um mecanismo de controle. Então, quando a gente fala em globalização, muita gente pensa logo em tecnologia, na internet e trocas entre países. Mas a globalização é muito mais do que isso. De um ponto de vista filosófico, a globalização levanta uma pergunta essencial. Será que essa conexão mundial é realmente humana e solidária ou apenas econômica e superficial? A filosofia faz a gente questionar se o mundo ficou um só de verdade ou se parece unido porque todo mundo virou produto e consumo. Já na visão sociológica, a globalização é um processo social que muda o jeito de viver, trabalhar e de se relacionar. Ela cria novas formas de comunicação, mas também aumenta as desigualdades entre países ricos e países pobres. Um exemplo muito bom que a gente pode citar também para explicar esse assunto é a música Bom Xibom, do grupo As Meninas, que viralizou lá nos anos 90. Ela mostra bem isso quando diz uns com tanto, outros com alguns e outros com nada. Essa letra, essa frase, esse refrão simples, traduz uma verdade social enorme, que a globalização ela é desigual. Então, mais do que um fenômeno econômico, ela é um espelho da desigualdade mundial. E entender isso é o primeiro passo para a gente poder repensar o que a gente chama de progresso. E falando um pouquinho também sobre o Milton Santos, que foi um geógrafo muito importante nos estudos da globalização, ele observava o mundo não pelos olhos dos grandes países, mas pelos olhos das pessoas comuns, especialmente das que vivem nos países mais pobres, nas áreas pobres, nas periferias. E para ele, a globalização não era um destino inevitável, e sim uma construção feita por interesses políticos e econômicos. E se ela é construída, também pode ser reconstruída. Milton Santos acreditava que o conhecimento e a consciência são formas de poder. Quando as pessoas entendem o sistema, elas conseguem agir sobre ele. E é isso que torna ele tão importante. O Milton Santos ele convida a gente a pensar criticamente e a perceber que ainda dá para mudar a direção do mundo, a gente consegue mudar as ações políticas. E além disso, ele tem um conceito muito importante quando a gente fala de globalização, que é a globalização como fábula. Foi um dos conceitos mais marcantes sobre ele, dos estudos dele, em que ele dizia que o mundo é contado pra gente como uma história bonita,
todos conectados, todos com as mesmas chances, todos beneficiados, aquele papo de meritocracia, né? Só que isso é uma fábula, é uma história, uma ilusão criada para esconder as desigualdades do mundo, porque na prática, poucos ganham e muitos perdem. Essa narrativa serve para manter o sistema como ele é, um sistema que lucra com as diferenças e com a exclusão. Mas o Milton Santos também acreditava na globalização como possibilidade, um novo tipo de globalização construída pelas pessoas, baseada na solidariedade, no respeito e na consciência coletiva. E para que essa transformação aconteça, Milton Santos dizia que é preciso ação política, mas não aquela política limitada a partidos ou eleições. Ele falava de uma política do cotidiano, do dia a dia, que começa quando a gente se informa, questiona e decide não aceitar passivamente as injustiças do sistema, se posicionar e participar. A ação política é o momento em que o povo se reconhece como sujeito da própria história. É sobre perceber que pequenas atitudes, como consumir de forma consciente, apoiar movimentos locais ou se engajar em debates sobre qualquer tipo de tema importante, também são formas de agir politicamente. E essa ação é essencial para construir um mundo mais justo, onde a globalização não seja só dos mercados, mas também das pessoas e das ideias. Eu sou a Thalita e eu vou falar sobre dois conceitos muito importantes, que são o trabalho vivo e o trabalho morto. Essas ideias elas foram criadas pelo Marx, que foi um pensador que estudou bastante o funcionamento do capitalismo e as relações do trabalho. Bom, o trabalho vivo é o que as pessoas fazem no momento da produção, que é a força do trabalho humana, feita com esforço, criatividade e inteligência, basicamente feito por pessoas humanas. Já o trabalho morto, que é o resultado que já foi feito antes e está guardado em máquinas, nas ferramentas, nos prédios e nas tecnologias usadas para produzir. Ou seja, o trabalho morto é feito por máquinas. Quando um trabalhador ele usa uma máquina para fabricar algo, ele está juntando o trabalho vivo com o trabalho morto. Só que, segundo o Marx, é o trabalho vivo, o trabalho das pessoas, que realmente cria um novo valor. A máquina ajuda, mas sozinha ela não produz riqueza. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, muitas empresas substituem pessoas por máquinas. Isso pode aumentar a produção, mas também causa o desemprego estrutural, quando faltam vagas porque a tecnologia faz o trabalho que antes era feito pelos humanos. Por isso, o grande desafio é equilibrar o uso das máquinas com a valorização do ser humano. Afinal, sem o trabalho vivo, o trabalho morto não tem vida e nem significado. Oi, eu sou a Larissa e eu vou falar sobre a figura do endividado e a política do controle. Hoje, a dívida não é mais sobre aquele boleto que chega no fim do mês. A dívida virou quase uma identidade. O filósofo Maurício Lazarato fala sobre a figura do homem endividado, que é o tipo de sujeito que o capitalismo moderno criou. A gente trabalha, consome e deve. A gente sempre deve. E isso não é só em números na conta, não. A dívida vira uma forma de controle. Quem está endividado vive com culpa, vive correndo atrás. A pessoa vive com aquela sensação de que nunca está em dia. Nem com o banco, nem com o tempo e nem com as expectativas. Sociologicamente, isso tem tudo a ver com o neoliberalismo, que a Noemi falou um pouquinho antes. Aquele papo de que cada um é responsável pelo seu próprio sucesso. Se a pessoa não conseguiu pagar algo, a culpa é dela, ou se a vida apertou, o problema é seu. O sistema simplesmente lava as mãos para isso. E aí vem a parte política. Um povo endividado é um povo mais cansado, mais preocupado em sobreviver do que em reivindicar seus direitos. Você não questiona a estrutura se você está tentando pagar um cartão de crédito. A dívida acaba funcionando como uma ferramenta de controle social e bem invisível, mas super eficiente. No fim das contas, quando a gente fala do endividado, a gente está falando de poder, de quem manda e de quem obedece, quem fica preso tentando equilibrar a vida no meio disso tudo. Esses conceitos nos levam a pensar sobre igualdade, emancipação e dissenso. Sociologicamente, a igualdade é a base da participação plena na sociedade. Filosoficamente, a emancipação é a capacidade de pensar, decidir e agir por si mesmo. O dissenso é essencial, pois permite que as opiniões divergentes existam, evitando a democracia que se torne apenas formal. Nos movimentos sociais contemporâneos, principalmente no terceiro mundo, vemos como o dissenso e a participação cidadã pode pressionar o governo e agir politicamente mais justas. Então, retomando o que eu estava falando anteriormente, eu queria citar um dos conceitos que eu achei muito importante que a gente trabalhou em sala, que é a democracia por massa e a democracia por consenso. Então, a democracia por massa é a que a gente conhece bem hoje em dia.
é a participação de muitas pessoas, eleições, manifestações e opiniões públicas. Tem a vantagem de dar voz a muita gente, mas nem sempre garante decisões conscientes, porque informação completa nem sempre chega a todos, nem todo mundo tem acesso à internet, a jornais, a esses tipos de coisas que fazem a gente estar antenados. Já a democracia por consenso busca o acordo coletivo, com diálogo e negociação. Não depende só da maioria simples, mas do entendimento de todos, ou da maior parte. Mais justa e respeita minorias, mas exige mais tempo e paciência para decidir. O Milton Santos nos lembraria que a verdadeira democracia depende de educação, consciência e participação ativa. Só assim poderemos transformar a democracia de massa em algo realmente democrático, que ouça a todos e valorize o coletivo. E para fechar esse nosso debate, porque depois a gente vai inserir um pouco um debate com a nossa professora Denise, ela é uma professora muito importante que debate muito sobre o Milton Santos e as ideias dele, para a gente poder complementar isso e ter um ponto de vista profissional. Eu queria fechar falando do terceiro mundo. Esse termo ele surgiu para designar os países que não estavam nem do lado capitalista nem do socialista, mas acabou virando sinônimo de pobreza e atraso. O Milton Santos via o terceiro mundo de outro jeito, Milton Santos viu o mundo de outro jeito, como o espaço de possibilidade. Ele acreditava que, justamente por viverem na desigualdade, esses países têm mais capacidade de repensar o mundo, de criar alternativas fora do modelo imposto pelas grandes potências. O terceiro mundo é o lugar onde o povo luta, cria, resiste e reinventa. E é dessa força que pode renascer uma nova globalização, mais justa, mais solidária e realmente voltada para o ser humano. Bom, ficou claro que a sociologia ela nos ajuda a entender estruturas e desigualdade, enquanto a filosofia ela nos permite refletir sobre a ética, a liberdade e a justiça. Bom, muito obrigada a todos os participantes e os ouvintes. Espero que essa conversa ajude a pensar de forma crítica sobre o mundo contemporâneo. Agora fiquem com a entrevista com a professora Denise e aproveitem porque foi um debate muito rico em conteúdo e em história. Espero que gostem. Bom dia, meu nome é Denise Almeida, sou professora do estado já há 15 anos. A minha formação teve um impacto mais da minha comunidade, comunidade dos amigos, né? Da comunidade quilombola, da comunidade como um todo, né? Porque como a nossa família tem um contexto, a minha família tem um contexto, né, de sempre do trabalho, da sobrevivência mesmo, quando a gente era adolescente. Então a questão estava mais focada na educação da sobrevivência e não da questão da comunidade. Então, quando eu escolhi o curso, foi através do curso de História, foi por conta mais da influência dos amigos, né, da comunidade onde a gente morava, do que pela própria família, por conta da questão da sobrevivência mesmo e da baixa escolaridade dos meus pais. Bom, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é: como o neoliberalismo afeta hoje em dia o Brasil, de uma forma específica? Na sua visão, o que você acha que o neoliberalismo afeta? O neoliberalismo afeta todos os modos de vida, né? Utilizando a linguagem do nosso encantado mais velho Nego Bispo, em que a gente não afeta a cultura, afeta os modos de vida. Os modos de vida dos afropinorâmicos, que são a população indígena, quilombola, ribeirinha, né, que precisam da terra, precisam da natureza para sobreviver. Então, as políticas neoliberais afetam o povo negro, as mulheres negras, as crianças negras, criminaliza a pobreza e retira das condições, das melhores condições, retira das pessoas o modo de como elas podem acessar a educação, a saúde, ao transporte e até mesmo a alimentação. O que você acha sobre a globalização
assim, né? Como, se ela é uma coisa boa, se ela é uma coisa que é ruim, que afeta, porque tem muitas opiniões divididas. E geralmente as opiniões divergem entre as pessoas que têm uma condição financeira mais inferior e uma mais superior, entre aspas, né? Não colocando as pessoas como inferiores e superiores, mas sobre a concentração de renda. O que a senhora acha sobre isso? Você falou sobre globalização e concentração de renda, né? Desde a época que a gente vem, como eu disse, né, a nossa formação vem da comunidade, né, da questão da oralidade e a questão da vivência da nossa relação com a terra. E a questão dos estudos foi a partir da influência dos amigos, né? E com essa questão depois, né, depois que eu digo do processo de ser adolescente, a gente conhece esse processo de globalização. Mas o que é a globalização? Né, na nossa época, a gente entendia com a chegada dos celulares, né, e depois com o avanço que a gente vai estudando, vai compreendendo no mundo acadêmico, que a gente vai compreendendo o que é a globalização. A globalização é a interligação entre os países, a globalização também faz parte do novo imperialismo, né, que é o neoliberalismo, faz parte também. Então, a globalização vem roubando e excluindo do cenário social as questões sociais e as pessoas também. Então, a globalização é boa, interliga os países, mas os países são feitos de pessoas, né? Então, essas pessoas são transformadas em indivíduos. Então, a questão do individualismo, né, dentro da comunidade da globalização, são as grandes corporações. Então, para a gente falar em globalização, para a gente, né, que está afastado das grandes empresas, das grandes corporações, eu penso que a globalização vem de uma forma, vamos dizer assim, diferenciada, porque a globalização é o que? A internet, você estar conectado, interconectado. Então eu vejo como se fosse dessa forma, das grandes corporações, globalização, mas que a gente não está excluída, mas faz parte de uma maneira, vamos dizer, diferenciada. Sim. Além disso, a gente tem o Milton Santos, né, que ele é um dos pioneiros no estudo da globalização, era um geógrafo muito importante, né? E eu queria saber qual foi o momento que você teve o seu primeiro contato com as ideias dele, se foi na faculdade, se foi quando começou a surgir essas ideias da globalização, qual foi o seu primeiro contato com ele e o que você acha sobre o termo dele sobre a globalização como fábula? O Milton Santos, nosso mais velho, né? Vou também utilizar as palavras nosso mais velho, Milton Santos, né? Vou utilizar as palavras dele, de Nego Bispo, para definir espaço, né? Terra, chão, território, né? Milton Santos defende uma geografia humanizada, né? Não a geografia dos prédios, não é da arquitetura, né? A geografia urbanizada que faz parte, que são as pessoas também, né? As pessoas que constroem o território, não é o território que constrói as pessoas. Se bem que, né, temos uma professora também, Joyce Bert, que ela fala sobre isso, né? A eugenia define os lugares onde vamos morar e quem vai morar, quem vai acessar os melhores lugares de moradia. E desde é histórico no Brasil, né? A especulação imobiliária, a questão de você ir espremendo as pessoas para longe dos seus locais de trabalho, faz parte, né, dessa dinâmica do neoliberalismo e dessa geografia desumanizada, no qual o Milton Santos e a professora Joyce Bert, o nosso mais velho Nego Bispo, também fala sobre isso. Então, por isso que a gente está num processo contracolonial, que é contra, né, ser isso tudo que o neoliberalismo nos mata, né? Achille Mbembe, que é um professor camaronês, também fala sobre isso, sobre a necropolítica, né? Então, a política é necro, né, que vai afastando, vai desumanizando as pessoas, né, nos seus modos de vida. Então, sem acesso à educação, para as pessoas pobres, pretas, moradores das favelas, e vai desumanizando e vai afastando as pessoas, vai precarizando o seu trabalho, vai criminalizando a pobreza.
e isso é o neoliberalismo. Sim, aí sobre, a senhora falou bastante sobre essas questões, né, muito importante, muito legal o seu posicionamento. Aí faltou só uma coisinha que a senhora esqueceu de citar, que foi como o seu primeiro contato, qual momento da sua vida você teve com os estudos da globalização e o Milton Santos? Ele é muito importante nesse debate, né? A globalização chegou na universidade mesmo, mas dessa forma que a gente sabe, né, engessada, porque a gente tem como... Eu lembro que uma professora da universidade, a Elisa Goldman, falava sobre isso, né? Globalização. Mas o que é globalização? Na época da universidade, a gente estava entrando em contato, assim, teoricamente, como o que é a globalização. A gente já vivia, né, a experiência da globalização dentro da nossa casa, tipo, globalização era o quê? A gente se comunicar tendo um celular, né? Então, na universidade, a gente tem contato com os teóricos, né? Com Milton Santos também, com a professora Lélia Gonzalez, com os professores, eu esqueci o nome agora, Lélia Gonzalez, Milton Santos, tem outros teóricos também que falam sobre a questão do espaço, que é o Luciano Lefebvre, e por aí vai, né? Uhum. E o contato foi esse mesmo, na universidade, teoricamente. Porque a vivência da globalização veio antes, mesmo sem a gente saber o que é a globalização. Sim, né? Na prática é totalmente diferente. Exatamente, né? exatamente. A gente recebe as matérias, mas não é como ela era realmente na prática, no nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. Então, para não estender tanto mais as questões, mas muito obrigada já, desde já pela entrevista, pelas falas da senhora, que são muito ricas em conteúdo e história. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para nós, para jovens, sobre o que você acha que a gente deve fazer nesse mundo, pra gente agir politicamente, pra gente se posicionar, que é uma coisa que a gente vê que ultimamente não tem acontecido tanto entre os jovens, que a gente acaba se engessando, se deixando levar pelas escolhas políticas de outras pessoas, dos líderes, e não fala, não se movimenta, não protesta. O que a senhora acha? É muito bom, Bia, essa, né, a questão colocada, né? Porque a mensagem que eu deixo é a mensagem da minha vivência, né? A vivência sempre que os nossos passos vêm de longe. E os nossos passos vêm de longe com quem? Né? Com a Lélia Gonzalez, com o Milton Santos, com os mais velhos que nos ensinaram esse processo, né? De lidar com a natureza, né? Ouvir os mais velhos e a sabedoria, porque a gente vive hoje, né, num mundo de globalização, que a gente fala, tem a teoria, mas a prática não. E os nossos mais velhos, né, que sempre nos ensinaram aquilo que a gente precisa saber, né, que a gente, Nego Bispo fala, nós não temos cultura, nós temos modo de vida. Ailton Krenak, né, com esse processo neoliberal de globalização, Ailton Krenak nos ensina que água não é recurso, água é entidade. Então a gente acredita muito nisso. O professor Milton Santos diz, né, que é uma geografia humanizada. Não, é o território que constrói as pessoas constroem o território juntos, né? São as mãos das pessoas mais pobres, mais simples, os homens trabalhadores, as mulheres trabalhadoras que constroem esse espaço. Então, para dar atenção para essas pessoas que constroem o espaço. Nós passamos por um processo de pandemia que foi difícil para todo mundo, mas para os trabalhadores, né, que tinham que sair em trem lotado, ônibus lotado, a atenção para esses trabalhadores, né, qual é o cuidado que o Estado tinha com esses trabalhadores que precisavam sobreviver num tempo de pandemia e que até hoje, né, 2025, passaram-se 3 anos, 4 da pandemia e praticamente nada mudou em relação aos transportes, ao transporte dos trabalhadores aos seus locais de trabalho, e os estudantes também que precisam chegar nas universidades, que tem, né, várias horas dentro dos transportes públicos e quase nenhuma política foi feita em relação aos modais, né, que são os transportes públicos. Então, para que vocês continuem, a minha mensagem para os jovens é que vocês continuem sendo, né, mobilizadores, né? Se mobilizem para que a gente possa realmente mudar essa tal dessa engrenagem, né? A engrenagem que é uma máquina de moer gente, pessoas,
principalmente as pessoas trabalhadoras, as pobres, pessoas negras, as mulheres, as crianças, os idosos, né? Então, que vocês se mobilizem contra essa engrenagem, né? Que faz parte, né, dessas práticas eugênicas que a gente, até hoje, em 2025, a gente vivencia, experiencia essa experiência de uma maneira trágica e que pouca coisa mudou desde que a gente conhece desse processo, né, de globalização, neoliberalismo e tudo mais. Muito tá, obrigada, mas eu acredito professora. em vocês, confio em vocês, confiamos em vocês, tá? Tá bom. Muito obrigada, Obrigada a professora. vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês.